Oi, pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aulinha de hoje. Vamos falar aí sobre a nossa aulinha 8, propriedades periódicas físicas. A gente estudou algumas propriedades e falamos sobre as partes químicas dessas propriedades, tá bom? Então agora a gente vai ver um pouco sobre as propriedades físicas que encontramos no na nossa natureza, tá? Mas sempre relevando ou sempre levando em consideração a nossa tabela periódica, tá bom? Propriedades periódicas físicas. Como a gente viu lá nas propriedades periódicas e aperiódicas, elas são bem maiores. Aqui a gente vai ver bem pouquinho, falando mesmo só alguns tópicos que são relevantes para a caracterização dessa parte física, tá bom? As propriedades físicas, elas são consideradas como a densidade, o volume atômico, ponto de fusão e de ebulição, variação do número atômico, tá? Elas são consideradas físicas porque ela não mexe com a parte interna do composto, ela só vai mexer com a parte externa dos compostos ou dos elementos químicos, tá? E assim, vocês vão ver a questão das direções, dos sentidos aí nas imagens, e vocês vão entender que eles também exibem a sua importância nos estudos. A densidade ela é importante devido à questão de energia do raio atômico, na questão da eletronegatividade, e a densidade ela é sempre comparada e calculada dos compostos. Então é importante observar a densidade de cada elemento químico e fazer a comparação dos mesmos. Porque a densidade ela vai dar uma informação a mais sobre o elemento, claro, uma informação física, uma informação externa, só que essa informação vai ser importante para você, porque você vai conseguir localizar, identificar, classificar o elemento químico que está ali na tabela periódica. E esse é o nosso objetivo, identificar essas propriedades periódicas que foram lá juntadas, classificadas, remontadas nas teorias de montagem de tabela, tá bom? Próximo ponto, volume atômico. O volume é importante, ele até mesmo faz parte do cálculo de densidade, tá? O volume atômico, ele vai se apresentar da forma que ele vai ter um nível de energia externo e ele vai poder ser apresentado nos elementos químicos, obtendo direções, tá bom? Aqui no gráfico ele mostra que ele vai possuir 4 direções de acordo com a tabela periódica montada. Então é importante você sempre estar observando aí a participação do volume em relação à periodicidade da tabela periódica. Temos o ponto de fusão e o ponto de ebulição, que é extremamente importante. E não só aqui na parte física, mas na parte química também. Ponto de fusão é o ponto de que o elemento químico está passando do estado sólido para o estado líquido, isso a gente já sabe. Ponto de fusão ele é analisado em substâncias, ele também reflete nas questões das misturas, claro, sendo que as substâncias ela vai ter ponto de fusão único e ponto de ebulição única, devido à formação molecular. Só que aqui, pessoal, ele vai analisar esse ponto de fusão e de ebulição de acordo com as direções dos elementos da tabela periódica, tá? Vocês vão ver aí nesse gráfico ao lado, sobre a direção e como eles vão se apresentar. Temos também a variação do número atômico. Variação desse número atômico ocorre de acordo com a mudança do elemento químico. Então, quanto se difere o número atômico, isso vai diferenciando o elemento ou a mudança desse número atômico, tá bom? Sendo que ele está organizado do menor para o maior. A tabela é organizada dessa forma. Aí eu quero que vocês olhem para este gráfico ao lado aí dessa lista de nomes, tá? E você observa como é a posição da variação do ponto de fusão e de ebulição. Sendo que o ponto de ebulição é o ponto em que se passa do estado líquido para o estado de vapor, tá? Você observa que na 1A e 2A, ela faz o quê? Essa está subindo, ou seja, está de baixo para cima. Primeira, 1A, 2A.
Lá nas últimas famílias, que você vê que também entra um pouquinho dos halogênios lá, mas para frente um pouco, depois que tem o nome variação de ponto de fusão e de ebulição, ele está fazendo o quê? Ele está de cima para baixo, está decaindo. E aí logo abaixo, fora aí da tabela, ele tem a direção apontada para o mesmo sentido. Ou seja, uma parte da esquerda para a direita e outra da direita para a esquerda. E elas vão se encontrar no meio. Então, assim, a variação do ponto de fusão, ele ocorre de acordo com a localização dos elementos e com como eles são posicionados na tabela, tá? E também, pessoal, ponto de fusão e ebulição é analisado separadamente. Cada elemento químico, a gente vai analisar esses pontos de fusão e ebulição separadamente. Aí é só uma análise maior em relação à tabela periódica, como ele é organizado. Agora você vê aqui o gráfico de densidade na tabela periódica, que também ele assume aí essas setas a mais. Essas setas a mais, ela ocorre o quê? Na densidade. Ela vai ter um sentido de cima para baixo, vocês observam as duas setas, não importa a direção, no início ou no final da tabela, ela sempre vai de cima para baixo, e na parte externa, ou seja, na parte final da tabela, ela vai ter o mesmo sentido lá que o primeiro da variação de ponto de fusão e de ebulição. Elas vão partir de um ponto para se encontrar no meio, viu? Isso é a característica da densidade, ou seja, todos os elementos são analisados de forma iguais. Eles são designados de formas, verificados de forma igual, para você ver e visualizar a densidade, para você ver o cálculo de densidade de cada um dos elementos, ou analisando por família, ou analisando por períodos, ou até mesmo por grupos, tá bom? E temos aí o próximo, que é o volume atômico. Ó, ele já tem uma diferençazinha aí, tá? Em relação o ponto inicial e final da tabela periódica, ele vai ter o mesmo sentido, de cima para baixo, tanto no início da tabela quanto no final da tabela. Só que lá no finalzinho, ela está do lado contrário, ou seja, as setas elas não vão se encontrar no meio, a ponta da seta não se encontra no meio, ela vai tomando a sua direção ao contrário. Isso é a questão da variação do volume atômico, tá? Que essa variação de volume atômico ocorre de acordo com a posição do elemento. E questão de composição, posição, localização, tudo isso entra aí no ponto que é importante analisar. Professora, por que não tem um gráfico da variação do número atômico? Porque o nome já diz, variação de número atômico é a variação, a mudança. Cada elemento vai ter o seu número atômico. E isso se chama variação. Bom, pessoal? Bom, então já que vimos todas as propriedades periódicas, já vimos a parte química, a parte física, vimos todos. Agora eu quero, falei para vocês que ia deixar as atividades no finais, tá? Essas são as atividades que vocês vão fazer da Química 3. A Química 4 vocês só vão fazer depois que eu postar as aulas da Química 4, tá bom? Mas já está aí, ó. Vocês vão fazer da aula 5, aula 6, 7 e 8. Todas essas páginas vocês vão fazer, responder, viu? Fazer as atividades da plataforma e vão me enviar ou por WhatsApp ou pelo Google Sala de Aula, tá bom? Vocês vão estar me enviando essas atividades para que eu faça o controle com vocês. Qualquer dúvida, pessoal, vocês coloquem nos comentários ou mande mensagem no WhatsApp que a gente vai tirando e vai vendo aí uma maneira de tirar essas dúvidas de vocês. Mas esses conteúdos, eles são somente revisão. Então, vocês já viram, já conseguiram observar, já estudaram eles. Então, dê uma lida, dê uma comparada, todos eles estão interligados. E estudem, tá bom, galera? Mesmo em casa, dá uma estudada. Veja lá as aulas do portal, do SAIS. Tem as videoaulas lá também, vocês podem estar dando uma olhadinha para fazer para dar um aumento aí, uma ajuda para a resposta das atividades, tá? Até a próxima aula e estudem. Tchau, tchau, pessoal.